A gente tá de volta como prometido e também com o tema que a gente prometeu fazer um vídeo sobre, que é sobre as roles. Então, gente, sobre as roles, a gente vai falar um pouquinho de cada uma e, obviamente, a gente vai poder falar de attractions um pouquinho mais do que as outras, porque a gente tem mais propriedade nesse assunto. A gente vai falar de attractions, então, primeiro, que foi a role que eu caí durante meu ICP e, coincidentemente, também foi a role da Fábio. Sim. Então, a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre essa role específica. Então, sobre attractions, é uma função, é uma role que tem várias outras funções dentro dela, eu diria. Porque, assim, pode cair não só em atrações da Disney, como shows, rides, como também de Park Greeter, que é também conhecido como Park Arrival, que é a galera que fica ali na frente, cuidando dos touch points, né, ajudando a galera com os tickets. Então, tem várias formas de cair em attractions, tem vários lugares pra cair em attractions, além de também poder cair em todos os parques, né? Que é muito bom saber que tu vai cair num parque, né? Pra galera que tem essa vontade de trabalhar especificamente nos parques, acho que é uma coisa bem positiva dessa role. E também, antigamente, podia cair no Disney Springs, no antigo Disney Quest, que era tipo um fliperama gigante da Disney, que infelizmente não existe mais. Acho que attractions, mais ainda que as outras roles, muda muito de experiência pra experiência, assim, de pessoa pra pessoa. Então, assim, pra vocês terem uma noção de quão diferente foi as nossas experiências, eu caí em um show enquanto a Fábio caiu em uma ride. Foi super diferente. Então, ela no Magic Kingdom, eu no Animal. Pode falar da tua experiência um pouco pra gente ter uma noção de como é que foi cair numa ride da Disney? Foi maravilhoso. Em primeiro lugar, eu caí na Haunted Mansion. Era uma das atrações que eu mais queria cair, tava torcendo muito. Melhor atração do Magic Kingdom. Melhor gente. costume. Pelo amor de Deus. Costume maravilhosa. E acho que o melhor ponto é que a gente não precisa sorrir, né, o tempo todo. A gente tem que ficar meio que sério, assim, tentando... Creepy. A gente não pode assustar as pessoas, mas a gente, tipo... Só da gente ficar parado, a gente já assustava as pessoas. Isso era muito engraçado. Já tomei vários sustos lá. Sim, a gente tá só parado e a galera passa por nós, se assusta bem legal. Mas sobre o dia a dia, assim... Então, eu caí na Mansion e a gente tinha várias posições. Acho que a gente tinha, o quê? Umas 15 posições diferentes. E a gente aprende tudo isso no treinamento, né? Desde posições lá fora, na frente... E posições dentro da atração. Lá fora é mais assim, tipo um greeter, que a gente fica tipo ajudando os guests. Tem o Fast Pass também, o Merge, tem várias posições diferentes. Tem basicamente um cast member a cada ponto até chegar no brinquedo. Então cada um tem uma atividade diferente que tudo isso vai... Um conecta ao outro, é muito legal isso. Até chegar na esteira, né, que a nossa atração é pra não parar, então as pessoas têm que subir e descer dos carrinhos sem que o carrinho pare. Então essas eram as posições mais difíceis, assim, mais estressantes, porque tu ficava caminhando na esteira, tu tinha muitas coisas pra perceber ao mesmo tempo, e era a parte que tu tinha que lidar mais com a safety do guest, porque era uma esteira, então, assim, às vezes as pessoas caíam, isso é bem estressante, assim. Mas era muito incrível, e além da Mansion, a gente trabalhava também fora, na parada, que a gente teve o treinamento de pack. Tem muitos shifts extras que as pessoas podem pegar, tipo, que se chama, acho que pack, mas é mais fireworks, que é pra trabalhar nos fogos e não precisa de treinamento. O nosso pack da parada tinha treinamento porque a gente montava ela com a corda, então era bem legal. A gente chegava pro trabalho, o trabalho, tipo, o shift era pack, a gente ia lá era tipo um roller que tu colocava na frente do teu corpo, que tinha a corda, tu ia conectando a corda, assim, e ia fazendo uma divisão onde os guests não podiam passar porque a parada ia vir. Aí depois que a gente montava, a gente ficava lá interagindo, era muito legal, era um dos meus shifts favoritos, assim. Até a hora que fosse começar a parada, a gente tinha que daí limpar essa área, porque os carros iam vir. Aí durante a parada a gente ficava lá, tipo, observando se ninguém ia passar da linha e tudo mais, mas era muito legal, porque tu via a parada várias vezes. Ai, que delícia. Então era basicamente isso, assim, se for contar de cada posição na Mansion, vai ser um vídeo muito longo, mas... Vai ser um vídeo só de Mansion. Mas quem tiver interesse em saber mais sobre a Haunted Mansion, como é trabalhar nela, pode me chamar. Na verdade, foi muito interessante que tu falou de shift extra, que alguns dias atrás uma pessoa me perguntou especificamente sobre shifts extras como attractions, que, né, tem muitos rumores de que é impossível pegar shift extra com attractions, que é muito, muito difícil. Não, gente, não é difícil, é um pouco diferente, eu diria, porque, assim, tem várias roles, tipo custodial, merchan, que tu pode pegar vários shifts extras na tua role específica, né? E então, realmente, não é a role que tu mais consegue pegar shift extra, mas ao mesmo tempo tu consegue sim, porque existem shifts untrained, né? Como a Fábio falou, pack, né? Fireworks, os fogos do Magic. Na verdade, tem shifts untrained em todos os parques.
Inclusive na ESPN tem alguns também, que liberam, assim, direto. De treinamento. Exato. E pelo menos no meu ICP, eu não sei se isso é recorrente e se ainda tá acontecendo, mas no meu ICP, o que acontecia muito é que no dia que eles liberam a grande maioria dos shifts, eles liberavam os shifts untrained primeiro pra galera de attractions, tipo, davam mais prioridade pra galera que não tinha tanta oportunidade de shift extra. Teve dias que eu entrava no site, na página pra pegar shift extra, no mesmo momento que a minha amiga, que era de uma outra role, entrava, que ela era merchan, e ela não tinha acesso aos shifts e eu tinha. Então isso era uma coisa legal que eles faziam. Não sei se eles continuam fazendo, espero que sim, porque era uma coisa muito legal, tipo, priorizar a galera que não tem tanta oportunidade de shift extra e dar essa oportunidade da gente pegar mais do que a galera que tem um mundo de opções, né? E no caso, o Attractions não tem tanta oportunidade de shift extra, porque é diferente, que nem tu deu o exemplo ali de merchan. Tu vai trabalhar numa loja, então tu tem um treinamento pra trabalhar numa loja. O que é o treinamento? É, sei lá, o caixa, estoque, essas coisas. Todas as lojas são iguais. Então, o cash member que trabalha de merchan, ele pode pegar shift extra em qualquer loja. Ele tem o treinamento básico pra isso. Nós, de Attraction, é diferente. Eu fui treinada pra trabalhar na minha atração. Eu aprendi a mexer na Mansion, a operar a Mansion. Então, eu não podia operar outros brinquedos, né? Então, é por isso que é diferente pra nós. Então, a gente não pode pegar tanto shift. É mais esses, como a Júlia falou, que são sem treinamento. Como a Fábio já contou um pouco da experiência dela em Attractions, eu vou falar um pouquinho da minha. A minha foi especialmente diferente porque, além de ser um show, além de ter sido em um show, foi em um show que tava recém começando. Então, tipo assim, foi muito falado na época dessa galera que caiu no meu show. Eu caí no ICP 16-17 em Rivers of Light, que é o show noturno do Animal Kingdom. E foi uma experiência muito diferente, porque o show ainda tava nessa fase de opening team, né, nessa fase de abertura, de últimos acertinhos. Eu trabalhei então nas previews do show, que eram eventos fechados que aconteciam quando o parque fechava. Era muito diferente, assim, porque era o parque todo fechado e acontecendo coisa especificamente só na área do teatro. Então tu tinha que ter um ticket diferente pra entrar, era um evento, né, fechado, especial. E eu ficava trabalhando nessas previews. Se eu não me engano, a galera que chegou no ICP na última data não teve nem a oportunidade de trabalhar nas previews, porque eles acabaram fechando o show pra mais modificações. Teve o lado bom, o lado ruim. O lado bom foi de ter tido a honra de ser do Opening Team do Rivers. Eu amo muito esse show. E também foi muito especial pra mim porque deu coincidência da minha irmã em Orlando na época e eu consegui, tipo, o ticket pra ela ver o show, então, tipo, esse evento fechado. Então, pra mim foi, tipo, uma honra ter conseguido, né, proporcionar esse momento pra ela. Mas, por outro lado, foi bem difícil, né? Porque como eles pararam, né, num certo período ali do programa, eles pararam de ter previews, eu comecei a trabalhar de Super Greeting, que é, assim, ao meu ver, se aproxima bastante do que a gente faz no Park Greeter, que é o segundo programa da Disney. Que é basicamente andar pelo parque, solucionar dúvidas de guests, trabalhar no Fast Pass, né, nos quiosques de Fast Pass. Trabalhei muito também nos lockers da Cali River, que na minha época era manual, então tu tinha que ir lá resetar todos os armários manualmente. E mesmo assim, sei lá, amei muito a experiência que eu tive, acho que me ajudou muito pro Park Reader, né? Mas é um caso à parte, né? Foi muito diferente. Sério, todo mundo falava desse caso porque, tipo, a gente ficou conhecido como a galera que foi trabalhar no show que não estava aberto. Que não estava aberto. Teve uma hora que a gente tava tão assim, fazendo a mesma coisa sempre, que os líderes chegavam pra gente e falavam assim, ó, aqui tem uma mochila cheia de coisas pra vocês fazerem Magical Moments. Ah, que legal. Então, vão procurar a gente pra fazer Magical Moments. Além de Attractions, então, que a gente já falou um monte, a gente vai falar, então, das roles que estão disponíveis, que vocês podem, então, botar aí nas prioridades de vocês. A primeira que a gente vai falar, então, é Character Performer, que é a galera, então, que dá a vida aos personagens da Disney. Não, a gente não pode ser face character, né? Não pode ser um personagem que mostre o rosto. De Performer, um ponto que eu acho positivo é que tu realmente tá lá criando a magia. Então, né, tu vê as criancinhas, ou até adultos te abraçando e vendo que aquilo tudo é real. Então, acho que é um ponto bem positivo. Um ponto negativo, eu acho que é tu não ter a oportunidade de usar o teu inglês. Então, tu não vai ter essa oportunidade de conversar, ter um contato com os guests, porque tu tá lá, né, sem poder falar. Mas é uma role fantástica. Com certeza, com certeza. A próxima, então, é Character Attendant. É uma role que talvez eu consideraria se eu fosse fazer o SCP de novo, porque eu achei muito legal ver eles dando assistência pros personagens. Mas eu acho que é uma role bem desafiadora, assim, pelo que eu ouvi falar, tem que ter um inglês muito bom. Porque tu vai estar lidando com algumas... Acho que é um ponto negativo, até que tu vai ter que lidar com, por exemplo, assim...
a família veio de não sei lá da onde, super longe, passou, sei lá, 1 ano ou mais programando a viagem, aí chega lá e daí, sei lá, a Minnie tem que, né, sair, vai encontrar o Mickey, tu tem que dizer, tipo, não pra família, né? Inventar uma história. Mas um ponto positivo é que tu é a voz do personagem, porque o personagem ali, o Mickey, ele não fala, então ele fica fazendo alguns gestos e nem sempre a gente entende, né, o que ele tá fazendo, então tu tá ali pra dizer, o Mickey quer isso, o Mickey quer aquilo, então é bem legal, Tem bem uma divertido. conexão bem legal do attendant com o performer, isso eu acho legal. Acho que é um trabalho bem divertido. A próxima role que a gente vai falar, então, é costuming. É uma role que eu acho bem legal pra galera que faz design, moda. Já vi muita gente caindo nessa role. É uma role que é bem backstage, na verdade, né? Tu nunca vai estar on stage, tu não vai ter contato com o guest. Então, depende muito da pessoa, que se ela acha isso positivo ou negativo. Ao meu ver, eu veria como um ponto negativo, assim, porque tu não tá representando a Disney lá em cima, em contato com os guests, mas ao mesmo tempo tu tá vendo todo um lado operacional que só quem trabalha com costuming vê. A próxima role que a gente vai falar, então, é custodial. Eu acho uma role super interessante, assim, de falar, porque é uma role que muita gente já vem com um certo preconceito. Um preconceito, né, dessa role, porque é a galera que trabalha, então, na limpeza dos parques. Disney Springs, acho que dá pra cair também. Sim, eu conheci uma menina que caiu. Então, assim, por trabalhar na limpeza, a galera já vem com um tipo de preconceito. Sim. Antes de conhecer a role mesmo. Eu acho que, assim, uma coisa que eu tenho pra falar sobre custodial, a galera que cai em custodial é muito unida. Sério, é o grupo mais unido. Eu nunca vejo um grupo de uma role específica tão unido quanto custodial. Sério, custodial, eles são muito amigos. Assim. Isso eu achei sensacional. Uma coisa boa de custodial também é que tu tem a oportunidade de trabalhar em vários lugares, né? É muito fácil tu pegar shift extra. Vários dos meus amigos que eram custodials, eles assim... Tinha um amigo meu que trabalhava no Animal Kingdom, mas ele trabalhava mais nos outros parques do que no próprio Animal Kingdom. E outra coisa também legal, que eles fazem muito Magical Moments. Muito mesmo. Tipo, direto tinha gente no Twitter falando desse meu amigo, sabe, tweetando sobre, mostrando Magical Moments, ele tirava foto com as crianças, ele era, tipo, muito amado, assim. Custodial é uma role muito amada, assim, pela galera da Disney. E é legal porque é um ponto positivo que tu vai estar caminhando no parque, né? Tu não tem um lugar fixo que nem, tipo, a Attractions fica lá na atração. Tu tem, claro, umas áreas que tu tem que manter o teu trabalho, né? Manter limpo e tudo mais. Mas é uma role que tu vai caminhar bastante. Claro, um ponto negativo é que nem sempre tu vai encontrar os locais, por exemplo, banheiro, né? Bem limpos e tudo mais. Já ouvi várias histórias bem, tipo... Né? Bem creepy, assim, mas faz parte. E vale lembrar que o custódio, ele não tá lá pra limpar o parque, ele tá lá pra manter o parque limpo, né? Porque a limpeza pesada, ela é quando o parque tá fechado. Então, o cast member tá lá pra manter tudo limpo. Outra área que, né, a custodial age bastante, que eu acho super interessante, tipo, eu sempre ficava curiosa, assim, vendo eles fazerem isso. Se eles têm que limpar alguma coisa dentro da atração, eles entram, né? A Fábio já viu, inclusive, isso em ação. Eu acho isso muito legal, sério. Eu acompanhei vários custódios quando a gente fechava a atração, tinha alguma área lá pra ser limpada e tudo mais, a gente acompanhava. E aí é muito legal, porque daí tem a oportunidade de fazer que nem eu fazia, que eu acho que eu esqueci de comentar, que era fazer o walkthrough no fim do dia, que a atração tava parada, a gente acendia a luz e caminhava nela. Era o momento, tipo, mais legal do dia. Sensacional. Era sensacional. E o legal também é que em umas situações aí de Cold V que acontecem pelo parque, que é o famoso vômito, né? A Disney tem tipo um pó mágico que eu nunca vi eles fazendo, mas diz que tipo eles colocam em cima. Eu já vi. Tu já viu? Conta aí pra nós, então. Eu vi, inclusive, na fila da Kali River, que é uma atração do Animal, um guest passou mal, né? Tivemos um Cold V. E daí o custódio veio, tipo, ele jogou lá o Pixie Dust, eles botam aí o vômito, né? O Cold V, ele vira pozinho e eles varrem, assim. E ficou um cheirinho super bom, na verdade. Ficou um cheirinho cítrico. Então eu achei sensacional quando eu vi. A próxima role, então, é Merchan. Merchan é uma role super queridinha de todos. Eu vejo muita gente botando nas prioridades. Foi uma role que eu botei nas prioridades. Uma role que eu botei nas prioridades, inclusive. Merchan e Attractions, mais que amigas. Então, assim, Merchan tem vários pontos positivos, eu acho. Um deles é que nem custódio, que tu pode pegar shift extra em vários lugares, tu tem um treinamento pra pegar shift em várias lojas diferentes. Então, tu pode cair em resorts, pode cair em Disney Springs, pode cair em parques. Então basicamente em tudo. Exato. Tipo, todo lugar tem lojinha, Tem né? lojinha. Então, o merchan é praticamente ficar nas lojinhas, né? E aí tu tem várias rotações também, tipo, trabalhar no caixa, trabalhar com o estoque, arrumar as prateleiras, né? Os bichinhos, pelúcia e tudo mais. O ponto positivo, que nem a Júlia disse, que é poder pegar vários shifts extra, conhecer outras lojas. E eu acho que um ponto negativo é a pressão do dinheiro, né? De estar lidando com o dinheiro das pessoas aí. Não sei como é que funciona, se não bate no final do dia o caixa.
Então é uma role, acho que mais estressante por conta disso, né? E a última, mas com certeza não menos importante, é Quick Service. Quick Service, eu acho que é a role que eu mais admiro a galera que trabalha. Porque assim, meu Deus, gente, eu acho muito desafiadora. Todos os meus amigos que já trabalharam em Quick me falaram quão desafiadora era essa role, assim, e o quão difícil foi em vários momentos pra eles. Bem desafiadora. Só trabalhando com cozinha, né? Tu pode se queimar, se cortar. Muitas vezes tu carrega coisas pesadas. Além de ficar só na cozinha, tu também cuida da parte do teu restaurante ali, das mesas, tu tem que manter limpo ali também. Tu fica também na cozinha lá fritando algumas coisas, montando as bandejas. E tu também cuida da limpeza na parte, tipo, lixo, essas coisas, que pode ser um trabalho mais pesado, né? Acho que o ponto positivo de Quick também é a possibilidade de shifts extras. Assim, uma coisa que eu vou falar, os horários de Quick são muito loucos pra galera que fica em resort. Porque, tipo, tu pode cair em resort, né? Tu não cai só em parques e só Disney Springs. Os horários quando tu cai em resorts, nossa, eu achei muito louco. Eles sempre trabalham de madrugada, assim, é uns horários meio bizarros. Mas acho que depende muito, porque eu tive uma amiga que a gente era bem amigas, e ela trabalhava em resorts também, no All Star Movies. E ela geralmente acordava muito cedo, trabalhava, tipo, muito cedo, tipo, bem café da manhã. Até de tarde tinha o dia livre, ela sempre até ia me visitar lá normalmente de tarde, assim. Então maravilhoso. Claro que depende muito. Eu acho que também um ponto mais positivo é ter muito medical moment também. Tem muito medical moment com comida. Isso é real. Então... Mas Cupcakes. Cupcakes. Eu tive medical moments com comida, né? Quando acontece alguma coisa errada, tu acaba levando um monte de comida, tipo, só pra ti. É muito louco. Claramente é uma das roles com mais medical moment. Existem algumas roles que o pessoal brasileiro não é mais chamado. Antigamente eles eram... As roles são Bell Service, Recreation, Lifeguard e Housekeeping. Então são roles que não estão mais disponíveis pra gente. Ainda aparece, eu acho, no site, né? Tipo, na segunda fase, eu acho que aparece no site da Disney, quando a gente vai colocar, assim, as opções que a gente quer. E aí, meio que... Eu coloquei, tipo, baixo interesse, porque eu sabia que não tinha pra brasileiro, então... Uma dúvida que a galera tem bastante, na verdade, é tipo uma polêmica, assim. Todo ano tem essa mesma polêmica, que é no quesito, tal role vai ser pobre, tal role vai ser rica. Geralmente eles falam, Attractions vai ser pobre, Merchan vai ser rico. Gente, não tem nada a ver. Isso é total mito. E pra mostrar que isso é total mito, a gente vai contar mais da nossa experiência. Por exemplo, tu era Attractions também, né? Que nem Sim. eu. Quantas horas tu recebia por dia, mais ou menos? Era 6 horas certinho, assim, cravado. E os horários eram basicamente sempre o mesmo, porque quando eu tava trabalhando no Super Grading, eles sempre me davam 6 horas. E nos holidays eu ganhava mais, assim, tipo umas 8 horas, 9 horas. Mas não passava disso. Não passava disso. É interessante também que quando tu trabalha num show, por exemplo, o pessoal que trabalha no Fantasmic, eles têm os horários fixos, porque o Fantasmic é só num horário fixo, né? O meu caso lá na Mansion, eu ganhava... Na época de Natal eu fazia pack de 6 horas, que era o pack de Natal, que eram 2 packs por dia, que eram 2 paradas por dia. Depois que acabou isso, ficou a parada normal, que é a Festival of Fantasy. Eu ganhava pack e Mansion, às vezes só Mansion, e eu não passava de tipo... 10 horas, assim, eu ganhava geralmente de 7 a 9 horas. Esse era o meu shift sempre. E pra mostrar que isso é mito de Attraction ser pobre, eu tenho 2 amigos que trabalhavam na Spaceship Earth no Epcot e eles ganhavam 12 horas, tipo, em Attraction, sabe? Eu tinha um amigo que trabalhava no Living with the Land, que também é no Epcot, e ele trabalhava, tipo, 13, um shift muito louco, tipo, 13 horas, 12 horas por dia, assim, era bem louco. E muita gente fala que Merchan é rico. Claro, que ajuda tu poder pegar shift extra, mas aqui a gente tá falando sobre os shifts que a Disney te dão, sem contar os extras. Eu tinha uma amiga que trabalhava no Epcot e ela trabalhava 6 horas por dia. Então, tipo, é o mínimo que a Disney vai te dar. Então, a gente costuma dizer que trabalhar 6 horas por dia tu vai ser mais pobre, né? Sim, porque a pessoa que tá trabalhando 12, ela tá trabalhando o dobro que você tá trabalhando em um dia, né? Sim. Isso é uma coisa, então, interessante de deixar claro, porque é uma dúvida, assim, de todo ano. Todo ano tem a mesma dúvida. Então já deixamos claro sobre... Tem roll ganha mais, roll é mito, gente. Depende muito da tua collocation. Isso tem pessoa que ganha mais e pessoa que ganha menos, isso é óbvio, isso né? É Porque óbvio. Nunca vai ser o mesmo schedule, o mesmo dinheiro. Então é isso, gente. Acho que é isso que a gente tem pra falar sobre as roles. Deixem aí nos comentários se vocês acham interessante mais futuramente aí no canal trazer uma pessoa de cada role. Acho que ia ser legal, tipo, cada um falar um pouquinho dessa role, né? Porque como eu falei, eu e a Fabi, a gente tem mais propriedade pra falar de Attractions, porque a gente viveu isso. Se vocês acham interessante, então deixem aí nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque a gente vai postar muitos outros vídeos sobre a Disney. Então esperem aí, a Fabi vai estar nos próximos vídeos. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!